Olá, pessoal, tudo bem? De volta aqui na nossa aula de geometria analítica. Então, estamos entrando na reta final do nosso curso e vamos começar a estudar na aula de hoje as seções cônicas. Ok? Então, vamos ver o que é essa tal de seção cônica. Então, seções cônicas, né? A gente vai ver três casos, que são os casos de parábola, elipse e hipérbole. Nesse primeiro momento, vamos entender como é que a gente obtém e por que a gente chama de seções cônicas, né? Então, vamos imaginar duas retas, que aqui, ó, a gente vai ter a reta que vai ser o eixo e vai ter essa outra reta que a gente vai chamar de reta geradora, reta geratriz, tá? Essas duas retas, elas vão se cruzar no ponto V, que é este pontinho aqui, ó. Se a gente mantiver a reta que eu chamei de eixo fixa no espaço e girar essa outra reta em torno desse eixo, o que a gente vai obter é um cone circular reto de vértice V. Que também a gente pode entender como sendo aquela um formato de ampulheta, né? Então, a partir de duas retas, uma delas fixa e a outra girante, a gente consegue formar um cone circular reto de vértice V, que é esse pontinho vermelho ali que eu fiz. E o que são as seções cônicas? As seções cônicas, elas aparecem quando a gente corta esse cone circular reto com planos, né? Na verdade, com um plano. Então, dependendo da maneira como o plano corta esse cone, a gente vai ter diferentes seções cônicas. Bom, então essa seção cônica, ela vai ser a intersecção do plano com o cone circular reto, e a gente vai estudar três casos, que são a parábola, elipse e a hipérbole. E isso aqui eu botei circular, mas eu acho que é cônica, tá? Eu acho que isso aqui é um erro de digitação. Então, a seção cônica, que é a parábola, outra que vai ser a elipse e outra que vai ser a hipérbole. Então, qual é a diferença entre cada uma dessas seções cônicas? Veremos agora, olha só. É a maneira como o plano corta esse cone circular reto. Então, por exemplo, ó, se o plano corta apenas uma das folhas, de maneira a cortar dessa forma aqui, ó, não saberia definir isso. Um certo ângulo θ, mas que não passa pela borda, né, do nosso cone. Então, se ele corta dessa maneira, a intersecção entre esse plano e o cone circular reto vai ser uma elipse, ó. Se ele corta já passando pela borda desse cone, o que vai ser a intersecção? Vai ser o que a gente conhece como parábola. Ó, isso aqui vai ser a intersecção entre o plano e o cone circular reto. E se ele cortar, né, se o plano for paralelo ao eixo desse cone circular, o que nós temos são hipérboles. Eu não sei se vocês já estudaram as hipérboles, né, mas as hipérboles são essas figuras geométricas aqui, ó. É como se fossem um conjunto de parábolas, uma de bundinha para outra, digamos assim, tá? Então, de maneira bem simplificada e bem chula, isso que são duas hipérboles. A gente vai começar o nosso estudo pela parábola.
É claro que provavelmente vocês já estudaram parábola, né, do ponto de vista de funções, né? Porque eu consigo obter uma parábola através de uma função de segundo grau, né? Porque o gráfico da função de segundo grau é uma parábola. Aqui a gente vai estudar a parábola do ponto de vista geométrico, tá? Que é um pouquinho diferente do que a gente estuda lá em matemática quando a gente estuda como função. Então, começando nossos estudos de parábola. Então, vamos começar definindo geometricamente o que é uma parábola. Então, para isso, a gente considera uma reta, que a gente vai chamar de reta D, que é a reta diretriz da nossa parábola. Vamos considerar um ponto F, que é este pontinho aqui, que é o foco da parábola. E com essa reta D e esse ponto F, a gente vai definir a parábola como sendo o lugar geométrico dos pontos equidistantes do ponto F e da reta D. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar esse ponto D e baixar uma reta perpendicular até o ponto C, essa distância é a mesma distância do que se eu calcular a distância entre o ponto D e o ponto F. De maneira similar, se eu pegar o ponto A e calcular a distância entre A e B, vai ser a mesma distância entre B e F. Então, todos os pontos que pertencem à parábola, né, de maneira independente, eles vão estar à mesma distância da reta diretriz e do foco dessa parábola. Bom, matematicamente falando, né, então a gente diz que a parábola ela vai ser definida pelos pontos tais que, né, os pontos P, tais que a distância do ponto P ao ponto F é igual à distância do ponto P' até o ponto P. Então, P' é um ponto sobre a reta D e P é um ponto sobre a parábola. Esse ponto V que aparece aqui, ó, que eu estou destacando em vermelho, é o vértice da parábola. Peraí, que eu destaquei o ponto errado, pessoal. Aqui, ó, o ponto V é este ponto aqui, ó, perdão. Tá? É um ponto sobre a parábola. Então, o ponto V é o ponto que a gente chama de vértice da parábola. D é o que a gente chama de reta diretriz. F é o foco da parábola. E o eixo da parábola é essa reta aqui, ó. É uma reta que passa por F e cruza a reta D perpendicularmente. Passa por F, que é o foco, e corta a reta D. Então, esse eixo da parábola é o eixo de simetria dessa parábola. Né? Em torno desse eixo, o gráfico da parábola, essa figura geométrica chamada parábola, ela é simétrica. Tá? Bom, vamos obter agora, pessoal, uma equação matemática que descreve essa parábola, então. Né? Vamos introduzir aqui um sistema de coordenadas, né? Que vai ser o plano cartesiano. E vamos, então, obter uma expressão matemática que descreve essa figura geométrica chamada parábola. Então, para isso, eu vou definir com vocês algumas coisas, tá? Antes da gente começar a obter essa expressão. Olha só, primeira coisa. Essa distância entre o foco e a reta diretriz, eu vou dizer que essa distância aqui vale P minúsculo.
Dessa maneira, né, como todos os pontos da parábola estão à mesma distância, tanto da reta diretriz quanto do foco, o vértice vai estar a uma distância p meios da reta diretriz e vai estar a uma distância p meios do foco, tá? Porque ele está na meia distância entre essas duas entidades. Então, para poder aplicar isso aqui, ó, que a distância do ponto P ao foco tem que ser a distância do ponto P ao ponto P', eu vou ter que montar dois vetores, tá? Que são os vetores FP e o vetor P'P. E a condição para que o ponto P pertença à parábola é que o módulo desses dois vetores sejam iguais. Né? Lembrando que o módulo desses vetores vai representar a distância entre os dois pontos. Tá? Então, aqui, ó, o meu ponto F é um ponto que está sobre o eixo Y. Então, ele tem coordenadas x igual a 0, y igual a p meios. Então, F tem coordenadas x igual a 0, y igual a p meios. O ponto P, que é o ponto sobre a parábola, tá aqui ele, ó. Ele é um ponto de coordenadas xy. Então, o vetor FP, que aparece ali embaixo, vai ser ponto P menos ponto F. Certo? Que nos dá esse vetor aqui, ó. X, Y menos P meios. Agora, o nosso ponto P', ele é um ponto sobre a reta diretriz. A coordenada x dele é a mesma coordenada x do ponto P. Então, vale x. E a coordenada y, pessoal, vai ser o menos p meios, né? Porque essa reta diretriz, ela é a reta y igual a menos p meios, da maneira como a gente definiu aqui. Certo? Então, eu faço... né, meu ponto P' é x menos p meios, e eu faço P'P, né, o vetor P'P vai ser ponto P menos ponto P'. E aí vai nos dar esse vetor aqui, ó. X menos x dá 0, y menos p meios dá y mais p meios. Então, agora a gente... com os pontos, com os vetores aqui, eu vou obter com vocês a expressão que vai descrever a parábola com o vértice na origem. Isso aqui, ó, eu não salientei, mas a gente está obtendo a equação da parábola cujo vértice está na origem do sistema de coordenadas e o eixo de simetria da parábola é o próprio eixo y, tá? Então, módulo do vetor FP é igual a raiz de x quadrado mais y menos p meios ao quadrado. Módulo do vetor P'P é igual a raiz de 0 quadrado mais y mais p meios ao quadrado. Bom, a gente tem que igualar essas duas coisas, né, pessoal? Então, eu preciso que raiz de x quadrado mais y menos p meios ao quadrado seja igual a raiz de y mais p meios ao quadrado. Só que isso só vai ser verdade se o que está dentro das raízes forem iguais, né? Então, a gente precisa que x quadrado mais y quadrado menos 2yp meios mais
p quadrado dividido por 4 seja igual a y quadrado mais 2y, duas vezes o primeiro pelo segundo, 2y p meios mais p quadrado dividido por 4 seja igual. A gente pode simplificar o y quadrado, porque tem dos dois lados da igualdade, e o p quadrado dividido por 4. Então, a equação que descreve a parábola com vértice na origem e eixo de simetria igual ao eixo y vai ser a equação x quadrado igual a 2py. É uma maneira diferente, né, de analisar a parábola. A gente não está acostumado a analisar dessa maneira. Não sei se vocês viram isso no ensino médio. Né? A gente não está acostumado com uma equação assim. Ok? Bom, a nossa parábola, do ponto de vista geométrico, ela pode ser uma parábola cujo eixo de simetria é o eixo x, né? Eu sei que lá, quando a gente está estudando funções, a gente considera que a imagem da função é sempre o eixo y, né? Mas aqui, como a gente está estudando a parábola do ponto de vista geométrico, então a nossa parábola pode sim ter eixo de simetria igual ao eixo x, tá? Bom, mesma coisa, ó, pessoal, o vértice da parábola está na origem, aqui está o vértice, ó, origem do sistema de coordenadas. A distância do foco até a reta diretriz, a gente também vai dizer que vale P. Dessa maneira, o vértice ele vai estar a uma distância P meios da reta diretriz e P meios do foco. As coordenadas do foco, então, né? O foco agora está sobre o eixo X, antes ele estava no eixo Y. O nosso foco agora está sobre o eixo X, as coordenadas são x igual a P meios, y igual a 0. O ponto P, que é o ponto sobre a parábola, ó, ele tem coordenadas x e y, que nem ele tinha antes. E o ponto P', que é o ponto sobre a reta diretriz, percebam que agora a reta diretriz ela é paralela ao eixo Y. Antes ela era paralela ao eixo X, né? Agora ela é uma reta paralela ao eixo Y. E ela vai ser a reta x igual a menos P meios. Essa é a reta diretriz. Então, o ponto P', que é esse ponto sobre a reta diretriz, ele é o ponto de coordenadas menos P meios e Y. Então, de maneira similar, a gente monta os vetores para calcular o módulo e obter a equação que descreve essa parábola. Eu vou obter com vocês também, tá? Então, aqui estão os vetores, o vetor FP e o vetor P'P. Então, o módulo do vetor FP é raiz de x menos P meios ao quadrado mais y quadrado. Módulo de P'P é raiz de x mais P meios quadrado. E aí nós temos que raiz de x menos P meios ao quadrado mais y quadrado tem que ser igual a raiz de x mais P meios ao quadrado. Né? Que essa é a condição geométrica da parábola. Para que o ponto P pertença à parábola, ele tem que satisfazer essa igualdade. Ou,
né? De novo, para que essa igualdade seja satisfeita, é necessário que o que está dentro da raiz seja igual. Então, a gente tem x² menos 2xp meios mais p² dividido por 4 mais y² tem que ser igual a x² mais 2x p meios mais p² dividido por 4. Então, aqui a gente consegue simplificar o x² e consegue simplificar o p² dividido por 4. E aí a gente obtém a equação que descreve a parábola com vértice na origem e eixo de simetria igual ao eixo y, ao eixo x, como sendo y² igual a 2px. Então, as equações são simétricas, né? Essa é uma característica. A gente viu que a equação da parábola com vértice na origem e eixo igual ao eixo y era x² igual a 2py. E agora a gente obteve, né, que a equação da parábola com vértice na origem e eixo igual ao eixo x é y² igual a 2px. Tá? Então, para que o ponto P pertença à parábola, ele tem que satisfazer essa equação ou aquela outra equação que a gente encontrou. Bom, vamos definir aqui. O que é esse P que aparece, né? O P minúsculo. É o que a gente chama de parâmetro da parábola, tá, pessoal? O parâmetro da parábola, vamos fazer um paralelo aqui, ó. A gente tem y igual a ax² mais bx mais c. Esse parâmetro, P, o sinal dele, está relacionado com o sinal do coeficiente A. Se o P for positivo, a parábola ela é voltada para cima ou para a direita, né? Para cima quando o eixo é o eixo y e para a direita quando o eixo da parábola é o eixo x. Se o P é negativo, a parábola é voltada para baixo, né? De novo, quando o eixo da parábola é o eixo y, ou voltada para a esquerda quando o eixo da parábola é o eixo x. Tá? Então, o sinal do parâmetro P está relacionado com a concavidade da nossa parábola. Se ela é para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Ok? Bom, então essa é a teoria que descreve uma parábola com vértice na origem. Tá? O que seria para nós uma parábola com vértice na origem? Seria uma parábola aonde b é 0 e o c é 0, do ponto de vista de função. Lembram? Então, quando y é simplesmente igual a ax², essa é uma parábola com vértice na origem. Tá? Bom, então aqui, ó. Vamos fazer exemplos. Eu sei que a teoria não é difícil, mas eu sei também que a gente entende muitas coisas quando a gente está fazendo exemplos. Então, aqui, ó, o que queremos obter? A gente tem duas parábolas. Temos uma parábola que é uma parábola x² igual a 8y, né? Essa parábola x² igual a 8y, ela vai ser uma parábola cujo eixo vai ser o eixo y, então a gente tem isso aqui, ó, na nossa parábola, tá? E a gente tem a outra parábola, que é a parábola x igual a menos 1/2 de y², ou y² igual a menos 2x, que é uma parábola com eixo igual ao eixo x
e voltada para a esquerda, né? Porque o nosso parâmetro é negativo. E ali o vértice tinha que ficar na origem. Então deixa eu dar um desenhozinho ali, ok? Então aqui a gente quer construir o gráfico, encontrar o foco e a equação da reta diretriz. Eu vou começar com o primeiro exemplo, eu vou apagar isso aqui, depois lá na outra página a gente escreve isso aqui de novo. Tá? Então vamos começar com essa parábola aqui, ó, x² igual a 8y. Tá, o foco, como a gente acabou de ver, o foco dessa parábola vai estar sobre o eixo y. E a coordenada do foco é 0 e p divididos por 2. A reta diretriz, que a gente chama de reta D, ela vai ser uma reta paralela ao eixo x. Então, significa que essa reta diretriz, ela é a reta y igual a menos p divididos por 2. Certo? Bom, então o que a gente tem que descobrir aqui, ó? Essas coordenadas aqui, ó, são fixas. Né? Sempre que o eixo da parábola for o eixo y, o foco vai estar no ponto 0 e p divididos por 2, e a reta diretriz vai ser a reta y igual a menos p divididos por 2. Então, o que é o nosso grande mistério aqui? Descobrir o parâmetro da nossa parábola. Para descobrir o parâmetro da parábola, eu vou comparar a equação que eu tenho com a equação genérica. 2py tem que ser igual a 8y. Isso aqui vai ser verdade quando 2p for igual a 8. Ou, né, quando p for igual a 4. Então, esse cara aqui é o parâmetro da minha função, p igual a 4. O p é positivo, o que significa que a nossa parábola está voltada para cima. Né? Então, o foco dessa parábola está onde? Vai estar no ponto x igual a 0, y igual a 4 divididos por 2. Quem é a reta diretriz dessa parábola? É a reta y igual a menos p divididos por 2. Então, é a reta y igual a menos 2. Então, se a gente for fazer um esboço do gráfico, peraí que sem querer eu apertei um botão. Ó, aqui vai estar a reta diretriz. Lembre, né, que a prof não é boa desenhando, tá? Mas aqui vai estar a reta diretriz, a reta y igual a menos 2. Aqui vai estar o foco da parábola. E, obviamente, o vértice vai estar na origem. Vai ser o único ponto que eu vou conseguir desenhar respeitando as distâncias, né? E aqui vai estar a nossa parábola. Ai, de novo apertei o botão, gente. Desculpa. Aqui é um esboço, tá, pessoal? Obviamente essa minha parábola, ela não está respeitando a regra de que os pontos da parábola têm que estar à mesma distância do foco e da reta diretriz. Tá? E também não espero isso de vocês num desenho à mão livre. Então, faz de conta que, tá? Bom, e agora vamos analisar a nossa segunda parábola, que é o x igual a menos 1/2 de y quadrado. Ou, né, y quadrado igual a menos 2x. Então, isso aqui eu tenho que comparar com com 2px, para descobrir o meu valor, o parâmetro da minha parábola. Então, menos 2 tem que ser igual a 2p. O parâmetro da parábola é menos 1. Esse é o parâmetro. Ou seja, o parâmetro é negativo,
o que significa que a nossa parábola é voltada para a esquerda, né? Já tinha dito isso. Tá, olha só, aonde que está o foco dessa parábola? O foco está sobre o eixo x e a coordenada é P meios e 0. E a reta diretriz é a reta x igual a menos P meios. Que nem a gente viu lá quando estava obtendo a equação da parábola. Ai, com a garganta arranhando. Então, aqui, ó, o foco vai estar no ponto x igual a menos 1 meio, 0. E a reta diretriz vai ser a reta x igual a menos 1 divididos por 2, só que tem esse menos aqui na frente, então vai ser o x igual a mais 1 meio. Logo, se a gente fosse fazer um esboço do gráfico, nós teríamos isso aqui, ó. Se esse aqui é 1 meio, aqui vai estar a nossa reta diretriz, xy. O foco tem que estar aqui, a mesma distância. O vértice vai estar na origem. E o esboço da parábola seria esse aqui. Certo, pessoal? Bom, vamos fazer outro exemplo. A gente quer traçar um esboço do gráfico e obter uma equação da parábola que satisfaça as condições. Então, aqui a gente tem 3 parábolas diferentes. Vamos começar com a parábola letra A. O vértice tem que estar na origem e o foco está no ponto 1 e 0. Ou seja, o foco está sobre o eixo x. Quando é que o foco está sobre o eixo x? Quando o eixo da parábola é o próprio eixo x. Então, olha só, essa nossa parábola, ela vai ser uma parábola desse tipo aqui, ó. Né? Ou voltada para a direita ou para a esquerda, mas enfim, o eixo da parábola vai ser o eixo x, tá? E aí a equação que descreve essa parábola é igual a y² igual a 2px. Então, o que a gente precisa descobrir? A gente precisa descobrir o parâmetro da nossa parábola. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que, de maneira geral, o foco de uma parábola, que o eixo é o eixo x, o foco está no ponto P meios e 0. P meios e 0 tem que ser igual a 1 e 0, porque o nosso enunciado está nos dizendo que o foco está no ponto 1 e 0. O que significa que P meios é igual a 1. Ou então, o parâmetro dessa parábola que eu estou procurando é igual a 2. Logo, pessoal, a equação que descreve essa parábola é y² igual a 4x. E aí, um esboço, né, seria isso aqui, ó. O foco está no ponto 1. A reta diretriz vai estar no ponto menos 1. Então, aqui estaria a nossa reta diretriz, paralela ao eixo y. Aqui está o foco. E teríamos uma parábola, né, dessa maneira
aqui. Um esboço bem esboçado. Certo? Bom, agora vamos fazer a letra B, ó. Também, de novo, o vértice é na origem, porque é só o que a gente sabe fazer no momento. E a reta diretriz é a reta y igual a 3. Então, aqui, ó, letra B estamos fazendo. Então, se a reta diretriz é a reta y igual a 3, aqui está a minha reta diretriz. O que significa que o eixo dessa parábola é o eixo y. Né? Não pode ser o eixo x. Bom, se a gente sabe, né, que quando a parábola tem eixo igual ao eixo y, a reta diretriz vai ser a reta y igual a menos p divididos por 2. Só que menos p divididos por 2 é igual a 3, que é a nossa reta diretriz. Ou seja, o parâmetro dessa parábola é igual a menos 6. O que significa que a nossa parábola ela está voltada para baixo, né? O foco dela está aqui no ponto 0,3. Desculpa, 0 e menos 3. Porque ela tem que estar à mesma distância, né? O vértice tem que estar à mesma distância da reta diretriz e do foco. E isso aqui seria o esboço da nossa parábola. Bem ruim. Então, se o parâmetro da parábola é menos 6 e a gente tem x² igual a 2py, então a equação que descreve essa parábola de vértice na origem e diretriz y igual a 3 é a equação x² igual a menos 12y. Certo? Agora vamos fazer a letra C. A gente sabe que essa parábola passa pelo ponto menos 2 e 5 e é voltada para cima. E aqui eu tenho quase certeza que falta uma informação. A gente precisa saber qual é o eixo dessa parábola, senão não tem como resolver. Ah, óbvio, né? Se é voltada para cima, é porque o eixo tem que ser o eixo y, tá? A informação está implícita. Então, como a concavidade é para cima, significa que o eixo da parábola é o eixo y. Então, a gente tem de novo x² igual a 2py. E aqui, para a gente descobrir o parâmetro da parábola, a gente vai ter que substituir o ponto P na equação. Então, temos menos 2 ao quadrado igual a 2p que multiplica 5. Então, 4 é igual a 10p, p é igual a 2/5. Esse é o parâmetro da nossa parábola. Bom, e aí a gente tem que x² igual a 4/5 de y é a equação que descreve essa parábola. E aí, o foco da parábola vai estar no ponto 0 menos p meios, vai ser menos 1/5. E, não, peraí, mais p meios. Ops. E a reta diretriz vai ser a reta y igual a menos p meios, que é igual, então, a menos 1/5. Y igual a menos 1/5.
Então, teríamos algo desse tipo aqui, ó. Se aqui é 1/5, aqui é menos 1/5. Aqui estaria a nossa reta diretriz. Aqui estaria o foco. E aquele esboço bem marromano. Seria algo desse tipo aqui, ó. Ok? Bom, então com esses dois exemplos, eu trabalhei com vocês como é que vocês podem analisar, né, a parábola cujo vértice está na origem e ela pode ter dois eixos de simetria, né? Ou o próprio eixo Y ou o próprio eixo X. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar o vértice da origem. E aí as nossas equações vão ser modificadas. Antes da gente tirar o vértice da origem, eu vou trabalhar com vocês como é que a gente faz uma translação de eixos, tá? Bom, aqui eu tenho dois sistemas de coordenadas, né? O sistema x e y e esse outro sistema de coordenadas roxinho que eu vou chamar de sistema x', y'. Esse sistema de coordenadas, pessoal, ele está com a origem dele deslocado em relação ao sistema de coordenadas original, tá? Então, aqui, ó, eu posso, né, definir a distância, aqui, ó, se eu traço uma reta perpendicular ao eixo X, e aqui, ó, eu posso calcular essa distância, vai ser a distância na direção X entre as origens. Então, eu vou chamar essa distância aqui de distância H. E se eu traçar uma reta aqui, ó, perpendicular ao eixo Y', eu consigo calcular a distância vertical da origem, que eu vou chamar de K. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai achar uma relação entre as coordenadas de um ponto P medidas tanto no sistema linha como no sistema sem linha. Tá? Então aqui, ó, o ponto P no sistema linha, ele tem coordenadas x igual a x'. E no sistema original, ele tem a coordenada x. Isso aqui é x. Ó, a coordenada y no sistema linha, ele tem coordenada y'. No sistema sem linha, ele vai ter aqui, ó, a distância, né, do ponto até a origem é y. Então, o que a gente quer? A gente quer uma maneira de poder expressar as coordenadas desse ponto P nos dois sistemas de referência. E aí, olha só, se vocês olharem para o desenho, o próprio desenho já está nos dizendo como fazer essa relação entre as coordenadas do sistema XY e o sistema X', Y'. Olha só. Vamos analisar isso aqui, ó. Primeiro o X, tá, pessoal? Olha só. X é toda essa distância aqui, ó. Isso aqui vermelho é X. Vocês concordam comigo que eu posso dizer que X é igual a H mais X'? Visualmente, isso é verdade, né? Olha só,
mesma coisa, ó. O que que é o y? Y vai ser essa distância aqui, ó. Vocês concordam comigo que eu posso escrever y como sendo k mais y'? Sim, né? Então, olha só, essas relações, né, de translação linear dos eixos nos permitem fazer uma transformação de sistema de coordenadas em que eu posso tanto expressar as coordenadas do ponto P como sendo xy, ou eu posso dizer que o ponto P está no sistema linha, né? Que vai ser x menos h, y menos k. Por quê? Porque aqui eu posso expressar o x' como sendo x menos h. E o y' como sendo y menos k. Então, a gente obteve uma relação entre os dois sistemas de coordenadas que vão nos permitir expressar um ponto P tanto no sistema de coordenadas linha como no sistema de coordenadas sem linha. Tá? E agora, para que a gente vai usar isso? Buenas. Isso vai facilitar a nossa vida quando nós tirarmos o vértice da parábola da origem. Por que vai facilitar a nossa vida, pessoal? Porque eu sempre posso construir um sistema de coordenadas que seja paralelo, né, ao sistema de coordenadas original xy, de maneira que nesse sistema de coordenadas linha, o vértice da parábola está na origem. Então aqui, ó, vamos considerar essa parábola aqui com eixo de simetria igual ao y', né? Então qual seria a equação que descreve essa parábola? Seria x' ao quadrado igual a 2p y'. Então, nesse sistema de coordenadas que a gente chama sistema de coordenadas auxiliar, ele é uma ferramenta auxiliar, eu consigo descrever a minha parábola com o vértice na origem. Só que percebam, né, que se eu analisar essa parábola em relação ao sistema original xy, ele não está mais com vértice na origem. Mas eu consigo facilmente fazer uma transformação porque x' é igual a x menos h, y' igual a y menos k. E aí a equação que descreve essa nossa parábola com o vértice fora da origem e eixo paralelo ao eixo y vai ser x menos h ao quadrado igual a 2p que multiplica y menos k. Aonde que estão as nossas quantidades de interesse, né? Como foco, vértice e reta diretriz. Bom, agora o foco, desculpem, o vértice da parábola, que antes estava no ponto 0, 0, ele vai estar no ponto 0 mais h, 0 mais k. O foco, pessoal, que antes estava no ponto 0 e p meios, agora ele vai estar no ponto h, p meios mais k. E a reta diretriz, que antes era a reta y igual a menos p meios, ela vai estar no, vai ser a reta, né? Y igual a menos p meios mais k. Então eu desloco todas as grandezas, né? Vértice, foco e reta diretriz, eu desloco dessa quantidade h e k. Ok?
O mesmo vai acontecer se a nossa parábola tiver eixo paralelo ao eixo x, olha só. Então, no sistema linha, o que temos? Sistema x', y', essa parábola ela é descrita pela equação y' quadrado igual a 2p x', certo? Só que eu quero descrever ela no meu sistema de coordenadas original. Portanto, eu tenho que substituir as coordenadas linha pela coordenada sem linha. Então, eu tenho y menos k ao quadrado é igual a 2p x menos h. E, novamente, foco, vértice e reta diretriz estão deslocados. Então, o vértice, novamente, vai estar no ponto H e K. O foco vai estar no ponto P meios mais H e K. E a reta diretriz vai ser a reta x igual a menos P meios mais H. Ok? Então, agora a nossa parábola não tem mais o vértice na origem do sistema de coordenadas. Esse vértice ele foi deslocado em relação à origem para o ponto x igual a h, y igual a k. Vamos fazer exemplos, então, para que vocês entendam como aplicar esses conceitos. Primeiro exemplo. Queremos determinar uma equação da parábola de vértice x igual a 3, y igual a menos 2. O eixo dessa parábola é paralelo ao eixo dos y e o parâmetro da parábola vale 1. Então, aqui, ó, se o eixo da parábola é paralelo ao eixo do y, nós temos uma equação do tipo x quadrado igual a 2py. Bom, lembrando que isso é verdade, pessoal, quando o vértice da parábola está na origem. Né? Como o vértice da parábola não está na origem, a gente tem x menos h ao quadrado igual a 2py menos k. Os valores de h e k já estão dados no enunciado, né? Eles são justamente as coordenadas do vértice. Então, o nosso h vale 3 e o nosso k vale menos 2. Então, a equação que descreve essa parábola vai ser x menos 3 ao quadrado igual a 2 que multiplica y mais 2. O P vale 1, por isso que ele sumiu ali da jogada. Certo? A gente pode fazer um esboço, né, desse gráfico. Por exemplo, que seria isso aqui, ó. Então, x vale 3, y vale menos 2. Aqui está o vértice dessa parábola. O foco da parábola, ele vai estar no ponto x, peraí que eu me esqueci, h, p meios mais k. Então, é h, p meios mais k, que é igual, então, h vale 3, né, x igual a 3,
1 meio menos 2. Então, P meios mais K é 1 meio menos 2. Isso vai nos dar menos 3 meios. Mas isso não faz sentido, porque a nossa parábola é voltada para cima. Tá, peraí. Faz sentido, sim, faz sentido, desculpem. Menos 3 meios é menor do que menos 2, tá certo? Então, se isso aqui vai ser menos 1, o foco vai estar aqui, ó. E a reta diretriz vai ser a reta y igual a menos p meios mais k. Vai ser, então, menos 1 meio menos 2, que é menos 5 meios. Vai ser mais ou menos aqui, ó. Aqui vai estar a reta diretriz. Que não passou pelo ponto que eu tinha desenhado. Sou péssima desenhando, coordenação 0. Então, esse pontinho vermelho vai ser o nosso foco. O vértice está no ponto x igual a 3, y igual a menos 2. E a reta diretriz, deixa eu só apagar aqui, esse ponto que ficou de fora, seria aqui, tá? Então, obviamente, lembrem que o esboço da prof não tem nada a ver com nada. Eu não estou tomando cuidado de satisfazer a condição geométrica, tá? Então, o esboço dessa parábola não tem nenhum comprometimento com a verdade, é uma obra de ficção científica. Mas isso seria, né, a equação que descreve essa parábola seria essa aqui, ó, pessoal. X menos 3 ao quadrado igual a 2, que multiplica y mais 2. Ó, próximo exemplo. Seja a parábola de vértice 4 e 2 e foco 1 e 2. Traçar um esboço do gráfico e determine sua equação geral. Como vamos descobrir qual é o eixo desta parábola, pessoal? Olha só, o vértice da parábola é o ponto x igual a 4, y igual a 2. E o foco é o ponto 1, 2. O que vocês acham? O eixo dessa parábola, ele vai ser o eixo paralelo a x ou y? Pensem um pouquinho, antes da gente continuar. Música de pensamento. Então, se vocês responderam que o eixo da parábola vai ser paralelo ao eixo y, acertaram. Como é que eu posso ver isso? Na verdade, desculpem, o eixo da parábola vai ser paralelo ao eixo x. Né? E como é que eu posso ver isso, pessoal? A coordenada y do vértice e do foco não muda. Significa que está sobre a mesma reta y igual a 2. Né? Então, a reta y igual a 2 vai ser a reta, essa reta aqui, ó. Então, a única coisa que está mudando é o foco e o vértice, coordenada x. Né? Por exemplo, se aqui eu digo que é 1, se aqui é o 1, 2, 3, 4. Aqui é o 4. Então, aqui estaria o vértice e aqui estaria o foco dessa parábola. O que a gente pode ver só com esse desenho assim também, pessoal? A gente pode ver
que o parâmetro dessa parábola tem que ser negativo, ele tem que ser uma parábola voltada para a esquerda. Né? Porque o foco da parábola ele é sempre interno à parábola. Então essa nossa parábola ela tem que ser uma coisa desse tipo assim, ó. Tá? Bom, então vamos lá. Nosso H vale 4, nosso K vale 2, e eu preciso achar quanto vale o parâmetro da parábola. Então, o foco da parábola, quando a parábola tem eixo, né, paralelo ao eixo X, é o seguinte: o foco vai estar em P meios mais H e K. Então, P meios mais 4 é igual a 1, né? Que é a coordenada do foco, ó. E isso eu estou comparando com isso. P meios mais H é igual a 1. H vale 4. Então, P meios é igual a 1 menos 4, que é igual a menos 3. P é igual a menos 6. Esse é o parâmetro da nossa parábola. Logo, a equação que a gente está procurando para descrever essa parábola com vértice no ponto x igual a 4, y igual a 2 e foco no ponto x igual a 1, y igual a 2, é a equação x menos h, não, desculpem, y menos k, y menos k ao quadrado igual a menos 12 que multiplica x menos 4. Essa aqui é a equação que descreve esta parábola. Ok? Próximo exemplo. Determinar a equação da parábola que aparece na figura. Então, o que temos aqui? Então, aqui, ó, se a gente olhar para a figura, pessoal, a gente percebe que o eixo dessa parábola é paralelo ao eixo y, né? Logo, a equação que a gente está procurando é uma equação do tipo x menos h ao quadrado igual a 2p y menos k, certo? Bom, h é o valor de x do vértice, né? Se a gente olhar aqui, o x vale 2 do vértice, né? O h vale 2. Então, eu posso escrever isso como sendo x menos 2 ao quadrado igual a 2p y menos k. Temos duas variáveis aqui, tá? A gente tem a variável p, que é o parâmetro da parábola, e temos a variável k. Eu não sei quanto vale a coordenada y do vértice. O desenho não me permite descobrir quanto vale a coordenada y, né? Não está explícito. Eu percebo que é menor do que 1, né? Porque esse pontinho aqui, ó, vale 1. Né? Por simetria, se esse cara que está marcado aqui é menos 1, lá em cima tem que ser 1. Bom, então o que eu vou fazer? Eu tenho 3 pontos conhecidos na minha parábola. Eu vou fazer um sistema de equações. Então aqui, ó, vamos começar com o ponto x igual a 1 e y igual a 0. Tá? Então, x igual a 1
y igual a 0. Esse é o ponto vermelho. Ponto verde, ó, x igual a 3, y igual a 0. Então, x igual a 3, y igual a 0. E o ponto azul vai ser esse ponto aqui, ó, onde ele corta o eixo y, tá? Então, nesse ponto azul, o x vale 0 e o y vale menos 1. Então, eu tenho 0 menos 2 ao quadrado igual a 2p menos 1 menos k. Tá? Temos aqui 3 equações, 2 variáveis. Então, significa que temos uma equação a mais. O que a gente tem? Ó? Essas duas primeiras equações vão nos dar a mesma relação. Eu vou ter 1 menos 2 ao quadrado, vai dar 1. 3 menos 2 ao quadrado vai dar 1 também, tá? Então, a gente tem que 1 é igual a menos 2pk. São equações redundantes, né? Bom, e aqui, ó, agora eu vou trabalhar com essa equação azul. Então, eu vou ter 4 é igual a menos 2p menos 2pk. Opa, menos 2pk vale 1. Então, eu vou substituir isso, ó. 4 é igual a menos 2p mais 1. Vou botar aqui do lado, ó. Menos 2p é igual a 3. P é igual a menos 3 meios. Se o P vale menos 3 meios, eu substituo esse resultado aqui nessa relação, eu acho que o K é igual a 1/3. Então, olha só. A equação que vai descrever a parábola que a gente está procurando, eu vou escrever aqui do ladinho, certo? E como sempre eu deixo pouco espaço. É x menos 2 ao quadrado igual a menos 3, né? Porque eu tenho 2 que multiplica menos 3 meios, vai dar menos 3, y menos 1/3. Essa é a equação, então, que a gente está procurando. Próximo exemplo. Dada a parábola de equação y² mais 6y menos 8x mais 17, determine sua equação reduzida, o vértice, um esboço do gráfico, o foco, a reta diretriz e a equação do eixo. Bom, então aqui, pessoal, a gente vai ter que encontrar a forma canônica, né, ou a equação reduzida da parábola. O que significa isso? Significa que eu quero sair da forma y² mais 6y menos 8x mais 17 igual a 0. Eu quero sair disso e chegar em y menos k ao quadrado igual a 2p x menos h. É isso que eu quero. Isso significa encontrar a equação reduzida da parábola. Então, como é que eu faço isso? Bom, eu começo aqui na nossa expressão original deixando quem é y do lado esquerdo e quem é x do lado direito. Agora, eu tenho que completar esse quadrado aqui, ó. Certo? Eu tenho que descobrir quanto vale o meu k. Ó. Se eu pegar e expandir isso aqui, eu tenho y² menos 2ky mais k². O k² está faltando. Então, como é que eu vou descobrir quanto vale k? Bom, eu tenho que comparar esse número que está na frente do y com menos 2k.
Então, 6 é igual a menos 2K. K é igual a menos 3. Só que para eu poder completar esse quadrado e escrever isso na forma de um quadrado perfeito, então eu vou ter que somar K quadrado. K quadrado dos dois lados, tá? Eu não posso somar de um lado só da igualdade, tem que somar dos dois lados. Então, ó, y quadrado mais 6y mais 9 igual a 8x menos 17 mais 9. Então, o lado esquerdo, eu já consegui fatorar ele como um quadrado perfeito. Então, aqui eu posso escrever y menos o menos 3, vai ficar y mais 3 ao quadrado. Igual a 8x menos 8. Esse 8x menos 8 eu tenho que fatorar também, tá, pessoal? Porque eu quero escrever ele como sendo um 2p x menos h. Então, eu vou fatorar esse aqui como sendo 8 que multiplica x menos 1. Então, a equação reduzida que a gente está procurando, a gente já achou. Ó, a equação reduzida eu vou escrever aqui do ladinho, tá? Porque, como sempre, eu ocupei todo o espaço. É y mais 3 ao quadrado igual a 8 que multiplica x mais 1. Então, este carinha aqui, esse 8 que aparece aqui na frente, opa, é x menos 1. Esse 8 que aparece ali na frente é o 2p. Opa. Né? Então, aqui, ó, o que, que a gente tem? Isso aqui é 2p, isso aqui é h e isso aqui é k. Né? Menos k, na verdade. Ok? Bom, se a gente consegue encontrar a forma reduzida, a gente já encontra direto a letra B ali, que ele está nos pedindo o vértice. O vértice vai estar no ponto H e K. Então, o vértice dessa parábola, que é o ponto H e K, vai ser o ponto x igual a 1, y igual a menos 3, né? Vou voltar aqui, ó. Porque o nosso h, x menos h é x menos 1, então o h vale 1. E o k vale menos 3, tá? Então, o vértice vai estar no ponto 1 menos 3. O esboço do gráfico eu vou deixar por último, tá? Vamos achar o foco e a equação da reta diretriz. Então, assim. A reta diretriz, né? O foco. Ele vai estar no ponto. Vamos ver. Ele é um essa parábola é uma parábola com eixo paralelo ao eixo x. Né? Então, no sistema x', y', deixa eu só pensar um pouquinho. O foco tem que estar sobre x'. Então, o h' é constante. Então, aqui eu vou ter p meios mais h e y igual a k. Acho que é isso. Vou só conferir ver se eu não falei bobagem.
eu realmente estava certa, né? Então o foco vai estar no ponto P meios mais H e K, e a reta diretriz vai ser a reta menos P meios mais H. Então, eu não sei quanto vale P, né? A gente ainda não fez essa conta, olha só. A gente sabe que 2P vale 8. 2P é igual a 8. P vale 4, então, tá? Então, o foco vai estar no ponto 4 divididos por 2 mais 1, y menos 3, que é o ponto. Deixa eu só apagar isso aqui. Bom, vamos escrever por cima. É o ponto, então. 4 divididos por 2 dá 2, 3. Então, é 3 menos 3. E a reta diretriz vai ser menos P meios, vai ser menos 2 mais 1, x igual a 1. Essa vai ser a reta diretriz. Então, agora a gente pode fazer um esboço do gráfico, que é mais ou menos isso aqui, ó. X, y, o vértice está no ponto x igual a 1, y igual a menos 3. A reta diretriz aqui é menos 1, não, é menos 1, que vai ser menos 2 mais 1, menos 1. A reta diretriz está no ponto menos 1, x igual a menos 1, né? É a reta x igual a menos 1. O foco está no ponto 3, menos 3. Então, 3. O eixo dessa parábola, pessoal, é a reta y igual a menos 3, tá? Esse é o eixo, ó. Então, esse vermelho é o eixo e o laranja é a reta diretriz. E aquele esboço bem mal feito, que só a prof sabe fazer. Aqui está o foco, aqui está o vértice. Então, aquele esboço bem mal, que só eu sei fazer, seria isso aqui, ó. Ok? Bom, então percebam que aqui foi ao contrário, né? A gente saiu de uma equação expandida e escreveu ela de forma reduzida para poder obter as coordenadas dos pontos de interesse, tá? E basicamente, gente, é isso que vocês vão treinar nos exercícios. É obter as equações ou a partir das coordenadas, né? Ou pegar uma equação na forma expandida e reduzir ela, tá? Então, basicamente é isso que a gente vai trabalhar aqui no curso de Geometria Analítica. Aqui, ó, outro exemplo. Aqui também a gente também quer determinar a equação reduzida da parábola. O foco, o vértice, a reta diretriz, que nem a gente fez, tá? Então, aqui, ó, agora a nossa parábola, o eixo dela é paralelo ao eixo y, né? Então, a gente começa da mesma maneira. 4x² menos 16x igual a y menos 15. Então, aqui eu vou botar esse 4 em evidência. X² menos 4x igual a y menos 15. E aí eu vou completar o quadrado, gente, disso aqui que está entre parênteses, tá? Então, eu tenho x² menos 4x igual a 1/4, que multiplica y menos 15. E vamos ver o que está faltando. Então, o que queremos, né? Queremos x menos h² igual a 2p y menos k. Então, aqui, o que temos?
temos x² menos 2hx mais h². Então, menos 2h tem que ser igual a menos 4, que é o que está aparecendo aqui na frente do x. Tem que ser igual a menos 4. Então, daqui a gente tira que o h vale 2. Então, o que está nos faltando aqui para completar o quadrado? Está nos faltando o 2 ao quadrado. Então, eu somo 2 ao quadrado dos dois lados, para manter o equilíbrio da força. Né? Então, aqui do lado esquerdo, eu já posso escrever x menos 2 ao quadrado igual a 1/4 que multiplica y menos 15, e eu vou botar esse 4 ali para dentro, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 4, para ele virar fracionário, eu vou multiplicar e vou dividir por 4, então eu tenho 16/4, eu tenho que botar 16/4 aqui para dentro. Né? Porque tem esse 1/4 multiplicando ali. Não sei se vocês entenderam esse passo que eu fiz. Então, temos aqui, ó. Tô achando esse número tão grande. Deixa só eu ver aqui nas minhas notas de aula se é isso mesmo, mas deve ser. E agora, José? Para aí, gente, que eu acho que eu fiz alguma conta errada. Para aí. Pera, pra gente não perder todas nossas contas. Então, acho que me equivoquei aqui, ó. Eu vou... Na verdade, é que eu não quero perder tempo tentando entender por que eu me equivoquei. Eu vou só, então, aqui refazer a conta, tá? Aqui a gente vai ter 1/4 de y menos 15/4 mais 4. Então, isso aqui vai ser... Ah, já sei o que eu errei, eu acho. Sei lá. Enfim, gente. Aqui, ó. Então, eu queria somar, na verdade, esses dois termos independentes, tá? Por isso que eu fiz aquele truque, mas por algum motivo não deu certo. Vamos ver. Ah, tem papel ali do outro lado. Então, eu vou pular lá pro outro lado, gente. Só um pouquinho. X menos 2 ao quadrado igual a 1/4 y menos 15 mais 4. Então, aqui, ó. Ah, já sei que eu fiz errado. Já sei. Tava certo que eu fiz, mas eu fiz errado aqui, ó. Eu posso fazer do jeito que eu tava fazendo, mas olha aqui, ó. Tá, já me toquei. Esse 4 eu vou transformar em 4 vezes 4 dividido por 4. Para botar ele para dentro do parênteses, tá? 1/4 que multiplica y menos 15 mais 16/4. O problema é que, como eu vou botar para dentro do parênteses, 1/4 fica lá na frente. Então, ele entra só o 16. Foi isso que eu me equivoquei. Então, é 1/4 que multiplica y menos 15 mais 16. Então, isso aqui vai ser 1/4 de y mais 1. Então, aí agora sim bate as respostas. O que eu estava fazendo estava meio certo, meio errado.
Tá? Então, essa é a equação reduzida, né? Então, aqui, ó, vamos obter, cadê o vértice? O vértice dessa parábola. Vai estar no ponto 2 menos 1, né? Que é o H e o K. Lembrando, né? Só para a gente ver, x menos h quadrado igual a 1 quarto, na verdade é 2p y menos k. Né? Então, aqui está o vértice, o parâmetro da parábola 2p é igual a 1 quarto. Daqui sai que p é igual a 1 oitavo. O foco, vamos ver, o foco, ele tá, coordenada x dele é constante, então o foco, ele vai estar no ponto H, P meios mais K, que é o ponto 2. Aí vamos ter 1/16 avos menos 1, que eu não sei quanto é, eu não vou fazer essa conta. A reta diretriz. A reta diretriz vai ser a reta y igual a menos p meios mais k, que vai ser também menos 1/16 avos menos 1. Tá? Então, essa é a gente tinha que fazer esboço do gráfico? Não, graças a Deus. Tá? Então, foco, vértice e a diretriz. Está aqui. Vértice, foco, diretriz. Equação reduzida da parábola. Certo? Bom, vamos ver o que mais temos. Outro exemplo. Então, esse eu gosto de treinar bastante, porque nem todo mundo está acostumado a fazer essa mudança da equação expandida para a equação reduzida, né? Então, esse aí eu gosto de fazer bastante exemplo. Que para quem não tá craque, né, nessa transformação, consiga ter parâmetros para trabalhar. Então, aqui, ó. Agora a gente tem uma parábola com um eixo paralelo ao eixo x, né? E a gente começa escrevendo 2y² mais 8y igual a menos 5x mais 7. Coloco o 2 em evidência aqui, pessoal. Então, fico com y² mais 4y igual a menos 5x mais 7. E aí, a gente fica com y² mais 4y igual a 1 meio, que multiplica menos 5x mais 7. E agora, temos que ver o que falta ali para completar aquele quadrado. Então, eu tenho y² menos 2ky mais k², né, que é o que vai ficar no quadrado perfeito. Então, menos 2k é igual a 4, o que significa que o nosso k vale menos 2. Então, aqui eu tenho que botar menos 2 ao quadrado e menos 2 ao quadrado, dos dois lados. Então, y mais 2 ao quadrado é igual a 1 meio, que multiplica menos 5x mais 7, mais, né, eu tenho esse 4 aqui que está fora desse parênteses, então eu tenho que multiplicar e dividir por 2, ele vai virar um 8. Eu vou escrever isso lá do outro lado, tá? Deixa eu só y mais 2² igual a 1 meio menos 5x mais 7
mais 4. Então, aqui eu vou multiplicar e dividir por 2 para que eu tenha esse fator 1/2 e possa colocar esse cara dentro do parênteses. Então, isso aqui vai ser 1/2, multiplica menos 5x mais 7 mais 8. 1/2 menos 5x mais 15. E eu tenho que colocar esse menos 5 em evidência, né? Porque o coeficiente do x é sempre 1. Então, isso aqui vai ser menos 5 meios, que multiplica x menos 3. E pronto, chegamos na resposta final que a gente queria. Essa é a equação reduzida da parábola. Então, o nosso h vale 3, o nosso k vale menos 2, 2p é igual a menos 5 meios. Essa parábola, pessoal, ela é uma parábola com vértice paralelo ao eixo x. O que significa que o nosso foco, ele tem a variável x variando, então vai ser p meios mais h e k. O vértice está no ponto HK, como sempre, né? E a reta diretriz vai ser a reta x igual a menos p meios mais h. Então, aí é só colocar os valores, tá? Não vou perder o tempo de vocês fazendo essas continhas. Então, era isso que eu tinha para trabalhar com vocês. Depois a gente pode trabalhar mais alguns exemplos, tá? Mas, então, a gente aprendeu a descrever geometricamente a parábola. Num primeiro momento, o vértice estava na origem e depois a gente tirou esse vértice da origem. E aí, quando a gente desloca o vértice da origem, a gente desloca todos os pontos de interesse, né? O vértice, o foco, a reta diretriz, tudo isso fica deslocado. Tá bom? Então, espero que tenham gostado da aula. Sobre parábola, era isso que a gente tinha que trabalhar. Na aula que vem, vamos ver, acho que é elipse, ou parábola, ou hipérbole, não sei. Parábola não é hipérbole ou elipse, tá? Então, um abraço para vocês, fiquem bem, beijo da prof.